Alô galera, beleza? Rapidex para vocês e a gente vai falar de consciência fonológica. Então, para você que participa aí do nosso circuito pedagógico, está nas nossas redes, enfim, você o tempo todo está recebendo algum conteúdo novo. E agora a gente vai falar de consciência fonológica. E se é Rapidex, tem que ser rapidão mesmo, pontual, dica pontual. E eu vou resolvendo com vocês 4 exercícios, fica ligadão aí, ok? Bem, tá lá, consciência fonológica. O que é isso, Vinícius? Para começar, imagine o seguinte, se você falar para uma criança a palavra bola, uma criança que ainda não está alfabetizada, tudo bem? Uma criança que está no processo aí e tudo mais. Então você fala assim para a criança, bola, para uma criança de 4 anos. Será que ela sabe que dentro dessa palavra que você falou, bola, tem o B, o O, o L, o A? Se ela já souber, ela já tem um certo nível de consciência fonológica, tudo bem? A questão é que é importante trabalhar de forma sistemática a consciência fonológica com as crianças. Para ela desenvolver a consciência fonológica, para ela ouvir uma palavra e entender quais são os segmentos que estão ali dentro, sílabas e unidades menores e fonemas, a gente precisa trabalhar isso sistematicamente com a criança, com uma variedade de atividades. Trabalhar com parlendas, com cantigas, com rimas, com aliterações, com jogos, com atividades lúdicas que envolvam esse falar, essas brincadeiras com as palavras, para que a criança possa refletir sobre as palavras e sobre essa questão fonológica, tá bom? Então, quando a gente fala de consciência fonológica, nós estamos falando disso. O que é a consciência fonológica, Vinícius? Antes de mais nada, é um dos tipos de reflexão metalinguística, tá? Então, consciência fonológica é um dos tipos de reflexão metalinguística. Se é um dos tipos, existem outros, não é, Vinícius? Sim. Por exemplo, diversidade de uso linguístico. É quando eu estou refletindo sobre estrutura linguística. Ou, por exemplo, vamos falar de aspecto notacional da escrita. Então, eu vou refletir sobre aspecto notacional da escrita, sobre ortografia, por exemplo, como que se escreve uma palavra da forma correta, ortograficamente correta. Então, eu estou também fazendo uma reflexão metalinguística. São tipos de reflexão metalinguística. Um deles seria a consciência fonológica, tudo bem? A criança está refletindo sobre uma palavra para entender quais são as unidades menores que compõem essa palavra e os seus fonemas. Bem, então a primeira parte aí é essa, um dos tipos de reflexão metalinguística. E eu vou colocar aqui em cor diferente para que fique bem bonitinho para nós, tá? Metalinguística. Continuando, que opera sobre segmentos sonoros. Exemplo, Vinícius, quando você fala de segmentos sonoros, vamos colocar assim, sílabas, tá? Sílabas. O que mais? Rimas. Fonemas. Ok? Maravilha. Outra coisa, é um dos tipos, então, de reflexão metalinguística, vamos construir aqui o conceito, que opera sobre segmentos sonoros, exemplo, sílabas, rimas e fonemas, tá? E esses segmentos sonoros estão onde? No interior da palavra, tá? Então, vamos continuar aqui coloridinho, que estão no interior da palavra. Uma criança de 4 anos, vamos supor que a criança se chame Gabriel. Se você mostra, por exemplo, o G para ela, ela vai falar, olha, é a letra do meu nome. O L ela já não sabe, a última letra ela não sabe. Normalmente a criança de 4 anos, até 3 anos, já bem antes, a criança sabe, por exemplo, olha, essa é a letra do meu nome. Massa. Primeira letra do nome. Agora,
A última letra ela não sabe, a segunda letra, as letras do meio ela não sabe, ela guarda a primeira. Então eu preciso treinar isso com a criança, fazê-la refletir sobre todas as letras que compõem o nome dela. A gente pode isso fazer de diversas formas, brincando, inclusive, por exemplo, de forca com as crianças, tá? E se eu, por exemplo, falo Gabriel, eu falo, qual letra tem seu nome? Ele pode até dizer assim, a primeira o G, porque ele sabe que o G tem muitas vezes, mas o A, do Gá, essa criança já não sabe. Tá? Então ela já não sabe do A, por exemplo. O Gá é diferente do G, porque ela aprende o quê? Ela aprende a letra. G é a letra do meu nome, mas ela não aprende Gá, porque Gá aí eu já tenho uma sílaba. A criança já estranha. Então o professor é aquele mediador que realiza as atividades com a criança e vai dando pistas para que a criança perceba esses sons que existem dentro das palavras, perceba esses segmentos que estão dentro de cada palavra, no interior de cada palavra, tudo bem? Vejam aqui, ó, voltando aqui. Então, o que é consciência fonológica? É a habilidade metalinguística de tomada de consciência das características formais da linguagem. Essa habilidade compreende 2 níveis. Eu vou resolver exercícios com vocês e vocês vão ver que tem até 3 níveis, vai depender de autor para autor, mas nós vamos ver tudo aqui. Primeiro nível, gente, ó, primeiro nível, relaciona-se à consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas, ou seja, a frase pode ser segmentada em palavras, em sílabas e as sílabas em fonemas. Então a criança vai perceber isso. E outra coisa, a consciência de que essas mesmas unidades se repetem em diferentes palavras faladas. Então, quer dizer, a criança que identifica os segmentos de bola, tanto sílabas quanto fonemas, ela vai entender também cola. Tá? Ela vai perceber que as mesmas unidades são utilizadas em cola. Tá? Vamos supor que tem a palavra pistola. Por isso que brincar com rimas é interessante, porque a criança vai perceber que essas unidades, esses fonemas, essas sílabas aparecem em palavras diversas. Ok? Então isso é consciência fonológica. Existe dependendo do livro que nós estudarmos, a gente vai ter estudos mais complexos, mas para as provas aí de pedagogia, de professor, por exemplo, de educação básica 1, por exemplo, essa aqui já é uma aula que vai te ajudar muito. E um ponto muito importante que eu vou colocar aqui como uma OBS, uma observaçãozinha, eu adoro fazer observaçãozinha, adoro fazer observação. Então, qual que é a importância da consciência fonológica? Ó, importância. Qual que é, Vinícius? A importância da consciência fonológica. Ela vai auxiliar a criança no processo, vamos pôr bonitinho assim, ó, auxilia no processo de apropriação, acho que é isso, né? Apropriação do sistema de escrita alfabética. Tudo bem? É isso aí. Como assim, Vinícius? Vejam, estudando, por exemplo, Emília Ferreiro, construtivismo, as teorias aí sobre as fases da construção da escrita, enfim. Então a criança passa lá pela fase pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética, não é? Nesse processo, a criança está construindo hipóteses, testando hipóteses, e ela vai compreendendo o sistema de escrita alfabética, os princípios, as regras do sistema de escrita alfabética, até que ela chega no sistema de escrita alfabética. Em vez de eu dar tudo pronto para a criança, para ela memorizar, eu permito que ela vá construindo conhecimento, passando por essas hipóteses, até ela chegar a todas as convenções, princípios e regras do sistema de escrita alfabética. A questão é, quando eu trabalho consciência fonológica com a criança, eu ajudo a criança a se apropriar melhor desse sistema. Porque uma vez que a criança consegue identificar sons na relação grafema-fonema, ela vai ter mais sucesso.
No momento em que ela vai, por exemplo, escrever uma palavra, construir uma hipótese, já, por exemplo, numa fase silábica, ela já vai construir, por exemplo, uma palavra a partir de sílabas, mas você já vai ver ali que existe consciência fonológica, ou seja, a criança ela já tem noção do som das letras que compõem aquela palavra. E isso vai ajudar muito a criança. Por isso que hoje a gente fala, né, a alfabetização é importante que ela trabalhe sim as práticas construtivistas, mas é importante também que ela tenha como auxiliar o método fônico, não de forma que a criança tem que ficar decorando sílabas, mas trabalhar atividades lúdicas, atividades variadas, para que a criança possa refletir sobre esses segmentos menores da palavra e possa desenvolver essa consciência fonológica. Tudo bem? Então vamos ver como que os exercícios têm cobrado isso. Isso é importante para a gente, né? Ver como que os exercícios têm cobrado isso. Vejam lá. Bom, quando fala em exercício, tem que ser uma caneta bem vermelha, né? Um vermelho hemorragia, assim, ó. O que não é correto afirmar sobre consciência fonológica? O que não é correto afirmar? Há 3 tipos de habilidades metafonológicas. 1. Consciência da sílaba, verdade. 2. Consciência das unidades intrassilábicas, aquilo que está dentro das sílabas, verdade. E consciência do fonema, verdade. Então, você já guarda aí, tá? Olha como a aula vai ficando rica. Guarda aí essa letra A, que ela está certa, ela complementa os seus estudos. Existem, sim, 3 tipos de habilidades metafonológicas. A criança percebe a sílaba, toma consciência da sílaba, daquilo que está dentro da sílaba, no caso, as letras que estão dentro da sílaba, e também do fonema, tá? B. É a capacidade, consciência fonológica, é a capacidade de refletir sobre os sons da fala e manipulá-los, englobando a consciência de sílabas, rimas, aliterações, unidades intrassilábicas, ataque, rima e fonemas. Perfeito? Certo também. Então, mais um ponto aí para você colocar nos seus estudos, no seu caderno, sei lá. É um excelente preditor da facilidade de aquisição da leitura, tendo um papel causal e representando uma condição necessária, mas não suficiente nesse processo. É verdade também, gente, tem esse papel causal, ok? Tem esse papel causal. Então, a criança que vai desenvolvendo mais a consciência fonológica, ela vai conseguindo se apropriar melhor, como nós falamos, do sistema de escrita alfabética, da escrita. É óbvio que isso não é o quê? Não é uma condição suficiente, mas é necessário. Tá? É necessário que a criança desenvolva a consciência fonológica para que ela possa ler e escrever bem. Não é suficiente, mas é necessário. Certo também. D. Consciência fonológica é entendida como uma consequência da aquisição da leitura e da escrita e nunca como causa. Aqui está errada. Tá? Não é consequência, ela é causa. Por isso que nós precisamos, em vez de eu ficar pensando, não, a criança vai desenvolver isso naturalmente. Não, eu preciso trabalhar isso sistematicamente com a criança desde cedo. Desde a educação infantil, sem querer alfabetizar e escolarizar, eu tenho que colocar a criança diante de atividades com cantigas, com rimas, com parlendas, com trava-língua, com aliterações, enfim. Por quê? Porque eu quero que a criança desenvolva essa consciência fonológica, porque isso vai ser importante para ela prosseguir aí no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, tá bom? Então a D está errada. Entendida como um conjunto de habilidades e não como uma entidade única, tá certo também. Então você tem 4 alternativas corretas aí e uma que pode se repetir em outras provas, em outras questões, tudo bem? 2. As opções a seguir representam exemplos de atividades que favorecem o desenvolvimento da consciência fonológica na alfabetização, à exceção de uma. À exceção de qual, gente? Então, rima, sim. Identificação de palavras que começam com o mesmo som, sim. Identificação de palavras que terminam com o mesmo som, sim. Aliteração, sim. Cópia de texto, não. Tá bom? À exceção dessa aqui, cópias de
textos. Copiar texto não vai ajudar no desenvolvimento da consciência fonológica. 3. São vários os distúrbios da comunicação que interferem no desenvolvimento geral da criança. Quando não tratados, podem gerar alterações em seu aprendizado e socialização. Com relação a esses distúrbios e seu tratamento, julgue o item seguinte. Crianças com atraso de aquisição de linguagem persistente não apresentam riscos para desenvolverem desvios fonológicos e distúrbios da leitura e escrita, porque ao chegarem à época da alfabetização já adquiriram a consciência fonológica. Lógico que não. Aí a criança vai ter dificuldade para adquirir a consciência fonológica. Tá? Então existe um trabalho sistemático que deve ser realizado para a criança adquirir consciência fonológica, portanto essa alternativa está errada quando ela fala que a criança, porque ao chegarem à época da alfabetização elas já adquiriram. Não. Isso não é uma consequência natural. 4. Quanto aos conceitos ligados à alfabetização, relacione as categorias conceituais da primeira coluna com a segunda. Reflexão explícita sobre a propriedade de segmentação das unidades sonoras da língua. É o que nós estamos estudando, tá? É aqui 1, consciência fonológica. Beleza? Consiste em ensinar às crianças as correspondências fonográficas e em utilizar as correspondências para pronunciar as palavras escritas. Aí nós estamos falando do quê? De um método, que é o método fônico. Estado mental de um sistema cognitivo que reflete um aspecto da realidade exterior desse sistema, é a representação, tá, gente? Quando a gente estuda, por exemplo, Piaget, a gente fala de representação, então é a representação, você já tem aí o conceito, ó. Processo de análise de um enunciado para separar os seus constituintes, é a segmentação. Unidade de estrutura fonológica que está constituída por um vocálico, que pode ser precedido ou seguido de consoantes, é a sílaba, beleza? Então, tá aí, ó. 1, 4, 2, 3 e 5. Maravilha, gente? Então, assim, não é tão rapidex assim, mas é um conteúdo rapidex, que também não é tão rápido assim, porque eu quero entregar coisa para vocês, entregar a informação para vocês, e por isso nós vimos, então, coisas importantes sobre o que é consciência fonológica e resolvemos exercícios. Maravilha, galera? Ficamos por aqui. Até a próxima. Acompanhe a gente no nosso circuito pedagógico aí. Um grande abraço. Valeu!